É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recurso. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Eita glória! O segredo é adorar. Em todos os momentos de nossa vida, temos que adorar o Senhor, independente da situação. Mesmo que essa situação não seja a melhor, a gente tem que aprender a adorar. Quem nunca pensou em desistir, quem nunca pensou em parar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Eita glórias, louvado seja o nome do Senhor. Quem nunca pensou em desistir? Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. Sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Adorar no dia do luto não é fácil, mas temos que confiar no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. É adorar acima de tudo. É adorar a Deus no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos.
é adorar a Deus. Quando lhe falta tudo. Eita glória! Adorar a Deus quando nos falta tudo não é fácil. Quando lhe falta tudo. Sabe por que é complicado e difícil, irmãos? Adorar a Deus quando nos falta tudo? Porque a nossa tendência como ser humano é adorar a Deus no dia da alegria, no dia da felicidade, no dia que estamos com dinheiro no bolso, no dia das comemorações, nos dias de festejo, nos dias que nosso time ganha, no dia que tem salário na conta. Agora, difícil é adorar a Deus nos momentos de luta, nos momentos difíceis, no momento de dor e no momento de luto. É difícil porque a tendência do ser humano é julgar a Deus. Porque Deus levou, porque Deus tirou, porque Deus permitiu. Mas ninguém lembra de tudo que Deus já fez. Às vezes a gente não lembra sequer. Olha o tanto que nós seres humanos somos egoístas. Às vezes a pessoa está passando por dor, por luta, por sofrimento, angústia, não está aguentando mais, só está sobrevivendo, porque está lutando para tentar nos manter alegres e felizes. A pessoa já não está aguentando mais sequer respirar, e ela luta para que a gente não desabe. E muitas das vezes é chegada a hora, é chegado o seu tempo, mas a pessoa não quer se entregar, não quer seguir para o plano de Deus, porque quer permanecer neste mundo, mas este mundo não nos pertence. E é preciso a gente ter essa compreensão, é preciso a gente ter esse entendimento, que todos nós temos data certa, hora certa e momento certo para partirmos deste mundo. A partir do momento que a gente entende que esse mundo não nos pertence, a gente passa a viver como se não houvesse amanhã. E é assim que Deus espera de nós, que a gente viva como se não houvesse amanhã. Mas quando a gente fala que é para a gente viver como se não houvesse amanhã, não é para a gente gastar tudo que a gente tem, não é para a gente maltratar e humilhar o próximo. Quando Deus fala para a gente viver neste mundo da maneira correta, é para a gente oferecer o nosso melhor, é para a gente ter a dedicação ainda maior na obra do Senhor, é para a gente se dedicar ainda mais ao próximo e não o contrário, querer fazer tudo o que nos dá na telha e achar que não vai ter consequência, porque se a gente fizer isso, é claro que teremos consequências, vamos sofrer essas consequências. Então a gente tem que ter muito cuidado e a gente tem que ter compreensão da palavra de Deus para a nossa vida. Que Deus esteja no controle de tudo na nossa vida, que Deus nos dê a proteção, que Ele controle o nosso destino, nos dê o livramento, o entendimento e a sabedoria, para que a gente não venha a esquecer dos projetos de Deus para a nossa vida. Irmãos, abram a Bíblia de vocês no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículo do 24 ao 30, e ouça a palavra de Deus para a nossa vida. O que Deus espera de nós, qual é o plano dele para a nossa existência, para a nossa história, qual é o propósito dele para o joio e para o trigo. Então, Jesus propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio?
E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus aqui nos mostra o quanto nós temos que cuidar enquanto estamos na casa do Senhor, quando estamos fazendo a obra. Não pensem vocês que Deus não sabe que no meio do trigo existe o joio. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe até mesmo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nos ambientes que nós frequentamos. Deus sabe quem é o joio e quem é o trigo. Por isso que ele pede para que a gente não se preocupe, como ele falou aqui para os ceifeiros, para aquele povo que estava preocupado com o joio crescendo no meio do trigo. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe quem cada um de nós somos, Ele sabe da nossa obediência, Ele sabe se a gente anda certo, se a gente anda errado, se a gente preocupa em fazer o bem ou se a gente se preocupa em fazer o mal. Deus sabe de tudo. Não há como enganar a Deus. Então a mesma coisa, eu e você, nós precisamos ter sabedoria, precisamos ter o entendimento de não nos preocuparmos em arrancar o joio, de querer mostrar quem são as pessoas que estão se levantando, que estão arquitetando, que estão querendo nos prejudicar. A gente não precisa ter esse trabalho. Você está entendendo? Porque Deus conhece a todos nós. Por mais que as pessoas nos julguem, às vezes a gente quer mostrar para as pessoas: eu não sou isso, eu não aceito que falem de mim, eu vou mostrar para essas pessoas que elas estão erradas ao meu respeito. A gente não precisa fazer nada disso. No dia certo, na hora certa e no momento certo, Deus ele vai fazer essa separação. Os anjos do Senhor virão para separar o joio do meio do trigo. Então, o que é esse joio? São sementes ruins que crescem, mas o que Deus nos orienta de não arrancar esse joio, porque quando a gente vai tentar arrancar o joio, acaba arrancando o trigo. Em um tempo passado, em conselho, falei para o pastor da obra, falei para o pastor: pastor, não precisa subir no altar, não precisa profanar o templo do Senhor, jogando indiretas e piadas para as pessoas que o Senhor identifica dentro da congregação, que não está fazendo a vontade de Deus, que está fazendo aquilo que é errado. Muitas das vezes, Deus revela, Deus nos mostra. Não é para a gente desmascarar ninguém, é para a gente saber em quem a gente vai depositar nossa confiança. Não é para humilhar, não é para envergonhar. Por isso que a gente não pode subir no altar e ficar jogando indireta para ninguém. Deus não se agrada disso. Por quê, Regiane? Porque muitas das vezes, no meio do joio também tem um trigo. Quem são o trigo dentro da congregação? São pessoas que estão feridas, que estão magoadas, que chegaram lá para ouvir a palavra do Senhor e muitas das vezes são recebidas com 4 pedras na mão. Essas pessoas estão feridas e elas escutam piadinhas indiretas, mesmo que não sejam para elas. Elas vão se ofender e muitas das vezes vão se afastar e vão dizer: essa congregação, essa igreja, esse pastor é só mais um, iguais a todos os outros. Cheguei aqui para tentar ouvir a palavra de Deus, tem que ficar escutando sermão que nem é para mim. Então a gente tem que tomar esse cuidado, deixar que quem vai fazer a separação não somos nós. Deus está mostrando aqui que Ele não nos deu essa autoridade. A gente precisa deixar o trabalho que é para Deus fazer na responsabilidade dEle. Não somos nós que vamos fazer aquilo que quem tem que fazer é o Senhor.
E Deus ele vai enviar o anjo para separar quem são o joio do meio do trigo. Mas muitas pessoas não querem esperar esse momento. Quer mostrar que tem entendimento, que tem sabedoria, que sabe muito. E muitas das vezes acaba afastando as ovelhas do aprisco. Então a gente precisa vigiar. A gente precisa ter o entendimento e a sabedoria do que Deus nos responsabiliza, do que Deus pede para a gente fazer. Temos que fazer a obra com responsabilidade e não querendo apontar ninguém. Porque quem somos nós? Quando nós estamos apontando o dedo, quando estamos falando mal dos nossos irmãos, nós também estamos sujos. Porque Deus não entregou essa responsabilidade para nenhum de nós. Então, o que a gente precisa entender... Ai, Regiane, mas é o joio. A gente sabe que é. Mas Deus está falando, deixa crescer. Na hora, no momento certo da colheita, vai ser Ele quem vai fazer. É Ele quem tem o discernimento, o entendimento e a sabedoria. Muitas das vezes, esse joio, eles poderão se arrepender dos seus pecados, dos seus erros e se converter verdadeiramente ao Senhor. Eles podem mudar. Vai depender de como a gente está levando e ministrando essa palavra. De repente o coração dessas pessoas pode ser tocado. E se não for, aí é entre elas, eles e Deus, não é entre nós. Então que a gente venha ter o entendimento, o conhecimento, a compreensão e a sabedoria vinda de Deus. Deixa o joio crescer no meio do trigo. E no tempo certo, no momento certo da colheita, Deus vai enviar os seus ceifeiros para separar o joio do meio do trigo. E quem Deus vai enviar? Os anjos que vai ter o poder de fazer essa separação, não somos nós. Então que a gente venha ter o entendimento, a compreensão, que nas nossas orações a gente venha pedir a Deus sabedoria, para a gente entender a vontade e o querer do Pai. Que Deus abençoe e dê um lindo dia para todos nós. Amém.